E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Faz um tempinho que a gente não posta vídeos, né? Porque a gente está deixando também o pessoal do governo fazer o trabalho deles também, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o seguinte, ó. Notação científica e a ideia da base 10, tá certo? Nós estamos percebendo que esse assunto não é muito difícil de entender não, tá bom? Nós temos aqui, ó, uma tabelinha para você entender como é que eu escrevo qualquer tipo de número numa base 10, tá certo? Você vai perceber que aqui nós temos de 10 elevado a zero para cá, números com expoente positivo, e aqui de 10 elevado a zero para cá, números com expoente negativo. E aqui o jeito como esses números são escritos, né? Por exemplo, 10 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Mas aqui está tudo na base 10. 10 elevado a 1 é o próprio 10, tá certo? 10 elevado a 2, aí você vai ver dois números zeros por conta do expoente 2. Então vai aumentando o expoente, vai aumentando o número de zeros. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 4, 10.000. 10 elevado a 5, 100.000. Isso aqui infinitamente. Quando o expoente é negativo, vai acontecer isso aqui, ó. 10 elevado a menos 1. Então vou ter quantos números depois de uma vírgula? Um número depois da vírgula. 10 elevado a 2? Dois números depois da vírgula. No caso, seria 0,01. Elevado a menos 3? 3 números depois da vírgula, 001. Elevado a menos 4, 0001. 4 números depois da vírgula, 5 números depois da vírgula. Se você observar, você vai ver esse padrão tranquilinho. Por que nós temos essa tabela e por que nós usamos a ideia da base 10? A ideia da base 10 é para usar justamente para quando formos fazer operações com números com uma extensão, uma notação muito grande. Por isso que nós chamamos de notação científica. É uma notação utilizada para trabalhar com dados científicos, que muitas vezes os números superam casas enormes, imensas de números que nós vamos utilizar. Para a gente poder diminuir essas casas de números, nós utilizamos essa ideia da notação científica, a ideia da base 10, escrever tudo em base 10. Vamos ver o exemplo, tá? Então nós temos aqui, ó, massa da Terra. Olha que número sensacional que é isso aqui, número cabuloso, como diz alguns alunos aí, ó. É 5 septilhões, 973 sextilhões, e aí vai de quilogramas, ou seja, o peso, a massa da Terra, aí calculada aí por alguns cálculos científicos. Pô, como é que eu vou fazer a operação com esses números? Para eu poder operar com esse número aqui, eu preciso transformar ele numa base 10. Como que eu faço isso? Com auxílio dessa tabela aqui, ó. O que é que você vai fazer? A ideia é utilizar a ideia da vírgula. Por exemplo, os 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000, eles não têm vírgula, porque aqui seria, na verdade, vírgula 0. Isso aqui seria o quê? 10,0, 100,0, 1000,0. Daqui para cá já aparece uma vírgula com o número lá para a direita, né? Então o que eu vou fazer aqui? Isso aqui, a vírgula seria no final, esse número. Esses 5... E depois todos esses números aqui, a vírgula seria no final. O que eu vou fazer? Eu vou contar essas casas, o tanto de números que tem aqui, e vou puxar até aqui o número 5. Ó. Vamos contar então? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então até aqui, entre os 5 e o 9, eu contei 24 números. Então, como que eu vou escrever esse número agora? Eu vou colocar 5, vírgula, até onde eu cheguei, 9, 7, 3, meio. Não importa esses números aqui, importa que eu contei até aqui, a casa da vírgula. Quantos números eu contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vezes 10 elevado a 24. Compreendeu isso aí? Contei do número final até aqui a vírgula e escrevi a vírgula utilizando todos esses números com exceção do zero. Só que como eu contei 24 números, então é este número vezes uma base 10 elevado a 24. Este número aqui é a expressão do número de cima, só que numa base 10. Por que eu coloquei 10 elevado a 24? O 24 é um número positivo, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu contei vírgula da direita para a esquerda, que é o que está acontecendo aqui, ó. Se você vê do 10 elevado a 0, sempre que eu vou para a esquerda, o expoente é o quê? Positivo.
E quando eu conto as casas daqui para lá e vai para a direita? É o que vai acontecer neste exemplo, vai ficar negativo. Mas vamos continuar com mais um exemplo positivo. Olha só, esse número aqui, ó. Vou fazer o quê? Vou pegar o 1,35, porque eu vou contar a vírgula até aqui, ó, entre o 1 e o 3. Quantos números tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então isso aqui vai ser vezes 10 elevado a 18, porque a minha flechinha, a minha coisa está vindo para esquerda. Veio para a esquerda, 18 positivo. 1,35 vezes 10 elevado a 18. Não é tão difícil de compreender. Aqui já vai acontecer o contrário. Aqui a minha vírgula vai para a direita. A vírgula vai para lá, ó. Vai daqui para lá que eu vou ter que contar. Bom, e onde é que eu vou colocar? Como é que eu vou colocar esse número? Bom, esse número aqui, ó, eu não vou ter que contar a vírgula daqui até aqui, só que eu vou passar, eu vou pular até aqui, depois do 3. No caso, então, ficaria 3,0, porque depois do 3 não tem mais nada, eu ponho 0. 3,0 vezes 10 elevado a quem? Agora nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e com mais o 3, 6. 10 elevado a menos 6. Elevado a menos 6, por quê? Porque a minha contagem foi para a direita. Quando é para a esquerda, expoente positivo. Quando é para a direita, expoente negativo. Eu contei a vírgula daqui para cá, expoente negativo. É assim que eu transformo um número numa base decimal aí, numa base 10 para fins de notação científica, tá certo? No caso aqui é metros, aqui é toneladas e aqui é quilograma. Tudo bem? Bom, e quando for para fazer operações com esses números? Bom, aí é bem tranquilinho, desde que você tenha, no caso da soma e da subtração, você tenha as bases 10 parecidas aqui. Neste caso, o que é que nós vamos fazer? Ó? Eu tenho 2,3 vezes 10 elevado a 4, mais 5,2 também vezes 10 elevado a 4. Compreenda que, note que, deixa eu separar um pouco aqui que é para você não se perder. Note que o 2,3 e o 5,2, os dois são vezes 10 elevado a 4, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. 2,3 mais 5,2 parênteses vezes 10 elevado a 4. Porque os dois estão vezes 10 elevado a 4. Vou até circular, tá vendo aqui, ó? 10 elevado a 4, 10 elevado a 4. Se os dois estão 10 elevado a 4, então eu faço só a soma desses dois aqui, ó. 2,3 mais 5,2 vezes 10 elevado a 4. No final, vai dar quanto? Vai dar isso aqui, ó. 2,3 com 5,2, então nós temos 7,5 vezes quem? 10 elevado a 4. Essa seria a resposta dessa soma aqui, ó. 2,3 vezes 10 elevado a 4 mais 5,2 vezes 10 elevado a 4. Deixou em evidência, né? Os dois somou. 7,5 vezes 10 elevado a 4, tá bom? E na subtração é a mesma coisa que você vai fazer. Ó, aqui os dois não estão elevados a 10 menos 3? Ó, 10 menos 3, não é? Então você vai fazer um parênteses, vai fazer vezes 10 elevado a menos 3 e vai usar o quê? Só esses dois, 5,4 menos 2,2. 5,4 menos 2,2, nós vamos ter aí 3,2. Então, esse menos esse, 3,2. E quem era que estava em evidência? Vezes 10 elevado a menos 3. Essa é a resposta. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai fazer soma e subtração quando os expoentes aqui não forem iguais. Ó, aqui você pode ver que é igualzinho. Quando for diferente, tem um jeito de deixar igual. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo sobre notação científica, tá bom? E vamos saber fazer também multiplicação e divisão de números com base 10, tá bom? Tchau e até a próxima!